A gente vai falar agora de um assunto que interessa todo mundo: preço das passagens aéreas. Não à toa, né, Tainá? O governo resolveu fazer essa ofensiva e eu vou te trazer alguns detalhes do que o governo está esperando, gente. O que o governo está mirando? Ele quer uma redução no teto dos preços das passagens aéreas. O Ministério dos Portos e Aeroportos tem um diagnóstico de que, de fato, existe uma dificuldade para as companhias aéreas, nesse momento, em elas mexerem nas tarifas médias. Ou seja, tem ali um impacto grande do preço do querosene de aviação, que é o combustível usado pelas aéreas, que está num preço elevado. Houve uma oscilação, uma queda no preço desse combustível nos últimos meses e a tarifa média das empresas aéreas, de fato, baixou. Esse diagnóstico está vivo ali dentro do Ministério, mas eles também fazem algumas ponderações. O que eles passaram para as aéreas, segundo fontes com as quais eu conversei e que estão diretamente envolvidas nessas negociações? Existe uma comparação, por exemplo, com o que acontece no mercado dos Estados Unidos. Lá, o que os integrantes do governo viram? Existe uma oscilação entre o preço mínimo que elas praticam e o preço máximo, muito menor do que acontece aqui. Então, na prática, lá você não vai conseguir achar ao longo do ano, mesmo comprando com muita antecedência, uma passagem super baratinha. O que seria o correspondente ao que a gente viu ali em determinados momentos, aquela passagem que você conseguiu uma perna por R$100. Mas também você não chega para comprar uma passagem de última hora com um valor exorbitante. Aí eu estou usando a palavra que o próprio ministro Silvio Costa Filho usou com as aéreas. Aquela passagem de R$5.000, R$4.000, que de repente você está precisando fazer uma viagem de última hora, surgiu uma emergência e aí tem um preço que é impagável. O que o governo então está sugerindo? Que as empresas mexam nessa oscilação, no seu sistema de precificação. Tem um efeito colateral aí, caso elas trabalhem algo nesse sentido, que é importante ficar um alerta, porque isso pode fazer com que esse preço mínimo também suba. Ou seja, você não encontraria mais passagens tão baratinhas, mas essa passagem super extra cara deixaria de existir. Por que o governo está mirando nisso? Porque sabe sim da dificuldade de, no curto prazo, ter uma mudança muito grande no preço das passagens. A gente contou aqui que o setor já estava dando essa indicação, mas entende que dá para mexer na percepção de que está muito caro. E essa percepção de que está muito caro, esse sentimento das pessoas, ele vem especialmente quando elas se deparam com essas passagens caríssimas. Outra coisa que o governo sugeriu, as aéreas estão estudando, é tarifas especiais para situações de emergência. Então, por exemplo, alguém perdeu um familiar, uma pessoa próxima querida, precisa fazer essa viagem, falecimento, não tem como a pessoa se programar, então as aéreas poderiam oferecer ali uma tarifa especial para situações comprovadas nesse sentido. É isso que eles estão mirando, a gente vai chamar, inclusive, o Euripita para comentar isso. Pita, chega aqui para conversar com a gente. Opa. Muito bem, ele chegou. Pita, é uma história que o governo viu que precisa ter, no mínimo, uma vacina na rua, porque pode começar a ser cobrado as pessoas, classe média e mais, né? Nas conversas com o governo, toda hora eles me falam, tem muito deputado reclamando, tem muito senador reclamando, tem ministro no nosso pé, então é algo que o poder em Brasília também se movimenta por causa do alto custo das passagens e, pelo que eu entendi e pelo que a minha apuração indicou, o governo está tentando ver algo que pelo menos dê a sensação de que ele está se mexendo, mas não é uma receita fácil, né? Nem um pouco, e essa comparação com os Estados Unidos que você trouxe é bastante interessante por alguns aspectos. Primeiro, pela semelhança de serem países continentais, Brasil e Estados Unidos, só que tem uma diferença muito grande. O quanto nós dependemos de poucos modais em comparação com o que os Estados Unidos oferecem à sua população, a começar pelo transporte ferroviário para a distância entre cidades mais próximas. A gente aqui não tem uma opção, por exemplo, da ponte aérea Rio-São Paulo, que não seja o avião que leva 1 hora ali, você vai gastar 3 horas do seu dia entre ir ao aeroporto, decolar, esperar a decolagem e o desembarque, e não tem uma outra alternativa, por exemplo, ferroviária. Teria a rodoviária, que leva muito mais tempo do que isso. Isso causa uma dificuldade maior
para o sistema brasileiro poder ter outras alternativas. E, de fato, essa percepção de que até para a cúpula do poder político e econômico em Brasília, o custo das passagens se tornou um tema é batata. Né? Mesmo aqui em São Paulo, a gente vai conversar com fontes que são de Brasília e estão por aqui, acaba sempre tendo entra em algum momento da conversa, entra esse aspecto do como está caro fazer esses deslocamentos aéreos, tem que programar com antecedência e por aí vai. Mesmo quem acaba tendo acesso, por exemplo, no caso dos parlamentares, às cotas de passagens aéreas, ainda assim esse custo tem sido sentido e por isso também é toda essa mobilização. E lembrando que teve aquele início, né, de lançamento deste programa quando o ministro ainda era Márcio França e ficou toda a expectativa de se ter, de fato, um programa do governo que equacione o alto custo das passagens aéreas.